Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu estou gravando uma série de vídeos para falar de política pública, de algumas políticas públicas que fazem diferença no desenvolvimento de países. O objetivo desse conteúdo ele é meramente didático, pedagógico e ele é um conteúdo que é para abrir um debate, né, entre as pessoas e também entre nós aqui sobre o que funciona e o que não funciona. Que tipo de política pública que vale a pena ser implementada, por que alguns países se desenvolvem muito melhor do que outros, por que o Brasil é subdesenvolvido como é e etc. Então, para a gente ver um pouco mais sobre isso, essa semana eu gravei um vídeo e nós vamos falar dele aqui agora, que é sobre saúde, né? Não tanto sobre saúde, mas sobre expectativa de vida. Então nós vamos ver qual que é a expectativa de vida do Brasil em comparação com outros países do mundo e o que alguns países vêm fazendo para ter melhor resultado nesse indicador. Tá ok? Eu vou mudar então de tela e vamos para o vídeo. Só um minutinho. Então vou colocar aqui no modo de apresentação. Colocar o apontador laser. Então, vamos lá. Primeira coisa, a expectativa de vida ela é uma métrica vital para avaliar o sucesso de política pública de saúde, obviamente, né? Está completamente relacionado. A expectativa de vida ela nos informa a idade média da vida da população. E aí tem umas coisas muito interessantes, a gente acha que a expectativa de vida ela sempre foi como foi, né? E na verdade a expectativa de vida nos últimos 100 anos que ela realmente sofreu um acréscimo significativo. Então, só para vocês terem uma ideia, entre 1500 e 1800, no mundo de maneira geral, a expectativa de vida já foi de 30 anos de idade. A expectativa de vida ela só começa a aumentar depois da Revolução Industrial e mais especificamente no Reino Unido, é o primeiro lugar que ela tem aumento. E no Brasil, em 1915, a expectativa de vida ainda era de 31 anos de idade. Então, em 1910, aliás, ela era de 31 anos de idade. Então, assim, e hoje ela é de 75 anos de idade. Hoje eu falo 2019, né? Eu estou em 2020, mas em 2019 ela era de 75 anos de idade. Então, conforme vocês podem ver, há muito pouco tempo atrás, as pessoas viviam 31 anos de idade. E por que isso mudou? O que aconteceu? Isso mudou por causa de política pública na área de saúde, gestão pública voltada para a saúde, para a educação, para uma série de coisas, mas assim, especificamente para a saúde, né? Melhoria da qualidade de vida, melhoria do PIB per capita, melhor distribuição de renda e por aí vai. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver qual que é a expectativa de vida das populações no mundo em 2019. Então, quanto mais azul escuro, maior é a expectativa de vida. Quanto mais azul claro tendendo para verde, menor é a expectativa de vida. Então a gente pode ver que o Brasil ele tem uma expectativa de 75,9 anos. A Argentina tem uma expectativa um pouco melhor do que a nossa, 76,7 anos. O Chile já tem uma expectativa de vida de país de primeiro mundo. Se vocês estão acompanhando a série de vídeos que eu venho falando, quer dizer, o Chile ele dá cor na gente em quase tudo, né? É um paísinho desse tamanho, fininho, ali na beiradinha da América do Sul e nós vivemos apanhando dele. O Chile ele tem uma expectativa de vida de 80,2 anos. O Chile tem expectativa de vida maior do que os Estados Unidos. Estados Unidos 78,9 e Europa, de maneira geral, acima de 80. Então, aí o Reino Unido, né, ele apresentou um desempenho superior ao longo da história na variável expectativa de vida. Mas alguns países tiveram um desempenho surpreendente, como é o caso do Japão, que saiu de 38,6 anos em 1900 e chegou em 84 anos em 2015. Chama também a atenção, vocês vão ver aqui no próximo gráfico, a evolução da China, que ultrapassou o Brasil em expectativa de vida já na década de 70. Então aqui a gente consegue ver, aqui o Reino Unido, né, o Reino Unido ele é pioneiro em tudo, assim, eles vão melhor em tudo, historicamente, inclusive na coleta de dados, né, você vê que em 1768 o Reino Unido já fazia estatística, né,
de mensuração para poder avaliar a expectativa de vida. O Japão só começa a fazer isso aqui, ó, perto de 1870 e por aí vai. Então vem o Reino Unido e vem subindo, quer dizer, aqui é pós-revolução industrial, e aí ele sobe e vai. O Japão, ele vem subindo também, aqui Segunda Guerra Mundial, aí ele dá uma queda, depois ele sobe e vai e passa o Reino Unido e fica lá em cima, passa mais ou menos na década de 70 por aí. O Brasil vem aqui de azul, quer dizer, o Brasil tem uma melhoria significativa, mas o que chama atenção é a China. Olha como que a China cresce, a China historicamente, em todos os indicadores que a gente avalia, ela sai atrás do Brasil e depois de um tempo ela passa o Brasil e vai bem melhor do que o Brasil. Então a China que vem abaixo do Brasil, quando dá mais ou menos na década de 70, ela ultrapassa o Brasil e vai acima do Brasil. Então, a expectativa de vida também muda para homens e mulheres, né? De maneira geral, mulheres têm maior expectativa de vida do que homens. As causas são diversas, né? Por exemplo, mulher muitas vezes cuida mais da saúde, mulher vai mais ao médico, mulher é mais preocupada com essas questões. Muitas vezes mulher se alimenta melhor, homem tem muita gordura abdominal, isso é uma causa de problema. Então isso faz com que as mulheres vivam mais do que os homens. Isso aqui é um gráfico para a gente mostrar a expectativa de vida de homens e mulheres em diversos países do mundo. Então olha aqui, ó. Essa linha aqui de baixo que vocês estão vendo, essa linha aqui mostra o comportamento se ele fosse pareado, se fosse igual. Se homens e mulheres tivessem as mesmas expectativas de vida, os países teriam que estar localizados nessa linha. Toda vez que um país vem acima da linha, é sinal que as mulheres têm maior expectativa de vida do que os homens. Então, por exemplo, aqui na Índia, ó, a expectativa de vida das mulheres é de 70 anos, enquanto que a dos homens é de uns 67, mais ou menos. Chama atenção o Brasil, porque o Brasil é o país que tem a maior discrepância desses que foram apresentados aqui, né? O Brasil fica aqui na faixa dos 73 para homem e aqui, ó, Brasil... Homem 71,64 e mulher 79. Então a distância é muito maior no Brasil, ou seja, a conclusão que dá para tirar disso é que no Brasil os homens cuidam menos da saúde do que outros países do mundo. A China, ela acompanha a tendência da Índia, é muito próximo, e os Estados Unidos também tem um certo deslocamento para cima, né, como tem no Brasil, ou seja, homens norte-americanos cuidam menos da saúde do que as mulheres e por isso morrem mais cedo. Esse outro gráfico que a gente vai ver fala de projeção de expectativa de vida, expectativa de vida histórica e projeção. Sobre essa questão de projeção, eu queria falar o seguinte, as projeções elas são muito importantes, elas mostram uma tendência de comportamento. Mas o que muda o resultado de uma projeção é o investimento adequado em política pública. Ou seja, se um país ele pega o dinheiro que ele tem que gastar lá com uma série de coisas e coloca ele de maneira mais eficiente naquelas ações de promoção de saúde pública, por exemplo, ele consegue fazer com que essa curva de tendência ela sofra um acréscimo, ela fique mais favorável, né? Então nós vamos ver aqui, ó. Presta atenção, isso aqui então é o aumento da expectativa de vida desses países ao longo da história e esse pontilhado aqui é a projeção. Então você vê, olha como que o crescimento é linear, né? Como que ele segue um padrão. Então vem o Japão, quando chega aqui em 2019 ele é na faixa de 85 anos e continua crescendo, mas vamos prestar atenção em alguns aqui, olha que interessante. Olha como que a China ela dá uma virada de jogo depois da década de 60, mais ou menos 63, 64 aqui, ó, e ela muda radicalmente a expectativa de vida da sua população. Ela faz essa curva aqui, ó. O Brasil também segue uma linha relativamente homogênea, mas a China não. A China ela consegue mudar esse resultado. A Índia também vem seguindo uma tendência homogênea e a África não também. Só que no caso da África, para pior, né? Ela tem um declínio aqui, ó, no avanço. Então, isso é só para mostrar o seguinte, o que vai definir expectativa de vida, desenvolvimento econômico de país,
é política pública, investimento adequado em política pública correta, tá? A China mudou a história dela, era para ela seguir uma tendência, ela seguiu outra completamente diferente. Um dos mais importantes indicadores para a gente avaliar a saúde é o investimento em cuidados com a saúde. Nós vamos ver a relação agora entre investimento em saúde pública versus os resultados desse investimento. Por que é importante a gente falar disso? Porque nós vamos ver, a gente já vem falando disso há mais tempo, que não é uma questão só de gastar, é uma questão de gastar bem, de colocar o dinheiro e esse dinheiro retornar, de colocar o dinheiro e esse dinheiro alterar o indicador final que está sendo medido, que é o indicador de sucesso daquilo ali. Então, existe uma correlação entre investimento em saúde e aumento da expectativa de vida. Quanto mais... Agora, essa reta que vocês vão ver aqui, que nós vamos falar dela agora, quanto mais inclinada, no sentido assim, né, de 90 graus, for a reta, maior é a eficiência do país nos gastos com saúde pública. A reta mais inclinada expressa um aumento na expectativa de vida mais acentuado com uma quantidade menor de recursos. Então vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode ver que o Brasil é um dos países que tem a reta mais inclinada, né? Ela tem esse grau aqui, ó, maior. Esse grau aqui, ó, é maior. Então isso quer dizer o quê? Que com menos dinheiro o Brasil conseguiu melhores resultados. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Expectativa de vida ao nascer. Em 1995 era essa, aqui no Brasil. E aqui é em 2014. 2014 ela era essa aqui. Você vê que a China ela sai de 1995 e tem um crescimento. Mas não é um crescimento tão íngreme quanto é o do Brasil. Isso significa bons resultados em investimento de política pública de saúde. Especificamente o Brasil, ele, apesar das questões que a gente já falou, ele tem bons resultados. Melhor até do que outros países, inclusive países desenvolvidos, né? Isso aqui é para a gente ver um pouquinho sobre essa questão da correlação entre expectativa de vida e PIB, porque as pessoas tendem a pensar que quanto mais o país é rico, maior é a expectativa de vida. E isso não é verdade. Aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o PIB per capita. Então aqui o PIB per capita vai aumentando e aqui eu tenho a expectativa de vida. Conforme a gente pode ver, a expectativa ela cresce exponencialmente na medida que o PIB per capita vai subindo. Ela cresce até numa proporção bem maior, mas depois ela passa por um processo de estabilização. Ou seja, a partir de aqui, ó, de uns 6.500 dólares de PIB per capita, a expectativa de vida tende a sofrer, tende a diminuir o seu grau de evolução e de avanço, né? Então, isso é para indicar que não é uma questão só de riqueza, não é uma questão só de produzir riqueza. É uma questão, depois de um ponto, de política pública adequada mesmo. Mas é preciso tomar cuidado com a correlação tal. A gente já falou disso. Aqui é para a gente ver PIB per capita e expectativa de vida ao nascer, né? Então, aqui é só para mostrar, quer dizer, olha aqui como que o Brasil, né, o Brasil e a China têm praticamente o mesmo PIB per capita e tem uma expectativa muito próxima. Mas Cuba, por exemplo, tem um PIB per capita muito menor e tem uma expectativa de vida muito, muito mais alta. O Chile tem um PIB per capita um pouco maior, mas tem uma expectativa de vida muito melhor. Então, assim, de novo, isso corrobora o que a gente vem falando, né? É uma questão de política pública. Aqui, a expectativa de vida entre 1854 e 2019. Então, aqui eu venho o Reino Unido. Aqui, o que chama atenção nesse gráfico é a evolução do Brasil, né? O Brasil sofre uma evolução muito acentuada de 1940 em diante, até mais ou menos 1955, por aí. O Chile, ele vai o tempo todo melhor do que o Brasil e continua indo melhor. A China faz aquilo que a gente já tinha falado, né? A China vem, passa o Brasil e continua crescendo. Aqui, mais ou menos, mais ou menos nos anos 90, foi a criação do SUS. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, o Brasil, apesar de estar na média da expectativa de vida dos países do primeiro mundo,
dos países do mundo, ele perde para alguns países que ele não deveria perder, como é o caso da Argentina e Chile, né? A diferença de riqueza entre Brasil, Argentina e Chile não é tão grande, considerando o PIB per capita. No entanto, eles têm um desempenho bem melhor do que o nosso. A implementação de corretas políticas públicas faz com que o aumento da expectativa de vida não seja igual, né? Isso a gente viu. As projeções do aumento da expectativa de vida dos países têm algum valor, mas as políticas públicas podem mudar essas projeções. Os gastos com saúde impactam na expectativa de vida, mas há países com menor gasto e melhores resultados do que o Brasil. E o aumento do PIB per capita, ele gera um aumento na expectativa de vida, apesar de haver outros fatores que influenciam esse aumento e não é diretamente proporcional. O aumento do PIB per capita gera diretamente proporcional ao aumento da expectativa de vida. Não é isso. Não é assim que funciona, a gente viu isso no último gráfico. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você quiser algum tema, escreve aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ainda tem outros conteúdos que vão sair. Se esses temas te interessam, se inscreve, compartilha e vamos lá. Um abraço.